E eu gostei. Você e o Flávio Prado, quando tem um massacre dentro de casa, vocês não falam. Quando o time que tá em casa perde, vocês sempre vêm com o discurso, viu? Tinha torcida e perdeu. Ontem, o que foi o Morumbi, e eu estava lá, eu fiz o pós-jogo de lá, o Morumbi teve uma festa impressionante antes do começo do jogo. Parece que o São Paulo investiu mais de R$200 mil naquela festa. Tinha fogo, tiveram fogos de artifício pra caramba. Foi uma festa linda. A energia do Morumbi foi surreal ontem. Tivemos recorde de público no Morumbi desde 2015. Mais de 62 mil torcedores no Morumbi ontem, numa festa linda da torcida do São Paulo. E que aí, realmente, eu acho que isso interfere, porque o jeito que o São Paulo jogou o primeiro tempo, é claro, aí eu tenho que concordar com vocês, tinha o Lucas Moura. É um cara que muda o patamar do time. Você vendo do estádio, é ainda mais assustador. É outra velocidade, ninguém segura o cara. Daqui a pouco ele volta, ele já tá marcando o cara. Rapidinho lá atrás, daqui a pouco ele já tá na frente. É um cara com nível de Premier League, de Champions League. A gente tá falando de um jogador que há pouco tempo, eu sei que no Tottenham ele também não era titular absoluto, mas há pouco tempo ele fez 3 gols numa semifinal de Champions, numa virada histórica. Foi contra quem, Mauro? A final... Ajax, não foi na semifinal com o Ajax. Na semifinal contra o Ajax, que leva o Tottenham pra final contra o Liverpool. Muito bem, sem dúvida. Então, é um jogador muito diferente. Agora, Flávio, o que aconteceu ontem no Morumbi, eu acho que até você tem que se render. Foi bonito demais e com certeza empurrou o time. Não tô falando que ganhou por causa disso, mas a torcida do São Paulo, que vem fazendo a parte dela há muito tempo, lotando o Morumbi, mesmo no momento de crise, constantemente. A gente fala sempre isso aqui. Ontem bateu recorde desde 2015. Mais de 62 mil pessoas no Morumbi e foi bonito pra caramba. E outra coisa, né, Flávio, que o Vanderlei falou, 8 milhões e 500 mil. A classificação gerou pro São Paulo 30 milhões de reais pra final. Se você for calcular os 30 milhões de reais da classificação, mais 8 milhões e 500 mil que vai ganhar de novo na final, porque vai lotar de novo, já pagou a contratação do Lucas, como a gente estava falando ontem. 38 milhões e 500 mil reais só por estar na final da Copa do Brasil. Pagou o Lucas. O Lucas já se pagou, né, Flavinho? Já. Boa tarde. O Lucas, ele se pagaria só com a passagem do São Paulo, né? E a renda veio a mais. Acho que a renda vai ser até maior, porque deve aumentar o preço dos ingressos. Uma final contra o Flamengo, tem que aumentar. Não estava plenamente lotado, dá para lotar, para colocar um pouco mais de gente, né? Não foi público total. Aliás, muita gente foi com o ingresso, não conseguiu entrar. De novo, uma organização deficiente. Muita gente, pelo que informou a nossa reportagem lá, teve gente tomando porrada da polícia, o cara com o ingresso não conseguia entrar, simplesmente fecharam a porta e deixaram as pessoas lá fora. O consumidor realmente é muito maltratado nos jogos. E o Lucas Moura fez a diferença. Lucas Moura fez a diferença. Foi tudo muito bonito, eu não estava lá, não vi, mas foi tudo muito bonito, acredito no que vocês disseram. Mas tudo isso se resume a Lucas Moura. Ele dá um outro nível para o São Paulo, sem dúvida. 3 semanas, o São Paulo já foi melhor no primeiro jogo. E aí o Corinthians ainda perdeu o seu teórico melhor jogador, que era o Roger Guedes, e o São Paulo ganhou o Lucas Moura. E o Lucas Moura realmente... daria até para você, para o adversário, pleitear que o São Paulo tirasse um jogador. Porque ele é muito diferente. É a diferença da Premier League porque a gente vê aqui, né? Que eu falo sempre, ó, é outro nível, outro jogo, outra velocidade. Realmente o Lucas ganhou todas as bolas, foi decisivo, matou, né? Arrebentou. E aí o Corinthians jogou lá atrás, muito atrás, acho que exagerou na cota. Quando o Vanderlei fala tinha que defender o resultado, eu concordo, mas acho que exagerou, ou o São Paulo empurrou muito fortemente e não conseguiu sair. Tinha time para fazer melhor. Pois é, ele não conseguia sair, e aí o gol era uma questão de tempo mesmo. E aí saiu o gol, né? O Wellington Rato foi muito feliz naquele chute, e a partir dali o São Paulo continuou atacando, fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, e realmente o time de São Paulo cresceu demais. É a tal história que um jogador muda patamar de time. É verdade. A presença do Lucas muda, e se o Rames jogar bem também, tá muito não. O Lucas não estava, né, voando lá fora. Ele sempre foi muito bem lá, mas não estava voando. Se o Rames jogar também 50%, 60%, vai fazer muita diferença. Muda completamente o patamar de São Paulo. Como o Lucas ontem foi. O grande fator chamou-se ontem Lucas Moura. Festa, ok, festa e tal. Eu não vi festa, não estava lá. Então eu vi o jogo. Mas ó, teve o golaço também do Wellington Rato, que foi um lance individual.
Ali o São Paulo poderia ter aberto o placar mesmo sem o Lucas. Eu acho que o Rafinha jogou muita bola ontem. Você viu, Marcos? Poderia, mas o que fez a diferença foi o Lucas. Tudo, até a coragem para chutar, muda tudo. Você olha, isso não é de hoje. Você olha o time do Santos que foi campeão da Libertadores, ele tinha Zé Love, ele tinha Wesley, Allan Kardec, um monte de jogador, um ou outro que até era mais ou menos, o André Balada. Só que era o Neymar, né, velho? Tira o Neymar, aquele time não ia nem passar da primeira fase. É o mesmo caso do São Paulo. Todo mundo subiu. Não foi o Lucas que jogou sozinho, mas todo mundo subiu de produção. É óbvio, você tem um cara extra sério, um cara que preocupa mais. Então foi muito bom pro São Paulo, a classificação foi muito merecida, quase perdeu a classificação no final, quando aquele garotinho Wesley entrou com muita coragem, jogador de 18 anos, bastante virtude, bastante coragem. Mas seria injusto se fosse possível. Sem dúvida. O São Paulo mereceu grandemente ganhar o jogo, foi uma bela atuação. O primeiro tempo, principalmente, foi muito bom. Agora, ô Mauro César Pereira, essa situação do São Paulo, até pouco tempo atrás, né, a gente falava que quem chegasse numa final contra o Flamengo era muito favorito. O Flamengo passa ainda por um momento de crise. O Flamengo fez a comemoração ontem com o Sampaoli, todo aquele teatro, mas a gente sabe que o clima no grupo ainda não é super positivo. Não sei se daqui a um mês é isso, tem até um mês ainda para esse clima melhorar até a final. Agora, vai ter um combate decisivo entre o Pablo e o Gerson, os ganhadores das semifinais. Então aí já vai ficar um clima mais legal. Já resolve, já apresenta o campeão, o vice. Tiver decisão de terceiro e quarto também e tal. Aí... Pelo que a gente viu ontem, né, o Lucas Moura realmente vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. Ele chama muita responsabilidade. Ele tá chamando. Certo exagero também nisso aí, né? Porra, Mauro, eu tava no estádio, ele jogou muito. Não, peraí. O Lucas é um ótimo jogador, ele muda o patamar do São Paulo. Mas a gente tá tratando, parece que o Messi jogou no São Paulo. Mas da atuação de ontem. Calma, ele é um ótimo jogador. A primeira atuação do cara. Eu tô calmo, mas é a primeira atuação do cara. Deixa eu falar. Ele é um ótimo jogador, ele vai fazer diferença, ele pode decidir a Copa do Brasil, mas não é o Superman, não é o Batman que chegou. Vamos com calma, mas tem um certo exagero. O Lucas é um ótimo jogador, muito acima da média aqui do futebol brasileiro, uma contratação importante do São Paulo. Como o Rames, se tiver em condições, também será. Mas acho que também tem um certo exagero aí. Parece que com o Lucas tudo fica... Ontem também encontrou muita facilidade, como domingo. Aí pode ser. Porque o que ele fez ontem impressionou. O time do Corinthians, pode ter sido o erro do Corinthians, mas realmente ele jogou muito. O time do Corinthians é mal treinado, São Paulo tem méritos, tornou o jogo mais fácil, a atmosfera é excelente, a torcida pega junto mesmo, tudo ótimo. Agora, enfrentou um adversário... Gente, venceu o Corinthians, não ganhou do Palmeiras. Se tivesse vencido o Palmeiras dessa mas trucidando o Palmeiras, aí eu falei, pô, peraí, Palmeiras é difícil. Esse time do Corinthians é uma ilusão, cara. Essa série invicta é uma ilusão. Universitário, América, Coritiba, Vasco, vários times fracos pelo caminho. Teve seus méritos, fez jogos razoáveis, bons, dentro ali do que vinha fazendo. Era tão ruim que qualquer coisinha não é melhora. O Corinthians não existiu ontem. Tática covarde, só se defendendo, não trocava 3 passes, não conseguia sair jogando, só dava bicuda pra frente pra tentar afastar o perigo e tome bola do São Paulo em cima. Cheguei a falar até aqui durante a semana, São Paulo faz um gol no começo e muda o jogo. E fez o gol no começo, mudou mais ainda, poderia ter liquidado no primeiro tempo. Tá uma facilidade. Claro que o Lucas é importante e tudo, mas não é assim, agora tem o Lucas, então... Mas então, é exatamente isso que eu ia perguntar. Imbatível, porque quando a gente vê um time retrancado, muitas vezes até desculpa dos atacantes do outro time. Ah, mas não deixaram de jogar. Ficaram uns 11 jogadores lá atrás. O Lucas passou por essa barreira do Corinthians facilmente. É por isso que eu tô falando. Uma barreira ruim, foi impressionante. O Elton Rato também passou. A muralha dele. O Elton Rato também passou. Foi péssima. É isso que eu tô falando. Você não tem time. Não tem time. Claramente que aquela sequência de vitórias, a gente falou várias vezes, ainda brincava, né? Importante é tentar consertar essa porcaria com vitória. É uma coisa óbvia, o negócio é tão simplório isso, é claro, não perder é bom, não perder é maravilhoso, tá ótimo, mas não pode enganar que virou o Barcelona do Guardiola, não é isso. O que eu estou dizendo é que o Corinthians é um time fraco, o Corinthians tem menos time que o São Paulo. O São Paulo foi melhor no primeiro jogo, foi melhor nesse jogo. Claro que para os nossos olhos, o correto seria de igual para igual, vamos partir, não pode. Esse é o correto, é o bom para o futebol. Mas você vai tomar um pau. Então você está com o regulamento, você entrou classificado. Se eu fosse o Corinthians, eu colocaria lá uma barreira intransponível. Mas time covarde, vai ser chamado? É claro. Sabe o que aconteceria se a bola tivesse entrado no final? Eu sei que teve futebol para liquidar antes. Mas se entrasse, o futebol permite isso. Penalidade, favorito se transformaria em segundos o Corinthians. Por quê? Tudo bem, é claro que poderia perder, mas pegador de pênalti lá entre os dois é o Cássio. O Corinthians se transformaria em favorito
E porventura poderia passar. Sabe o que nós estaríamos... Nós não. Pelo menos muita gente estaria falando sobre isso. O Corinthians usou a arma que tinha e o São Paulo ineficiente poder de fogo. É isso. É isso que a gente... Então, eu acho que você tem que usar a arma que você tem. O errado é achar que o Corinthians tem condições de jogar igual. Não tem. E o São Paulo, recentemente, mesmo com ficou 4 jogos sem ganhar. Mas é que estava numa pindaíba tão grande. Gente, mas esse Corinthians às vezes incomoda. O Corinthians incomodou o Flamengo na final da Copa do Brasil do ano passado. Mas jogou até melhor o segundo tempo. Mas é uma nuvem passageira. Não, eu sei, mas é porque... Mas era melhor treinado, né? Mas bem treinado, né? É diferente também. O time do Corinthians não é um time Era um outro Corinthians do ano passado. Sim, o time não é bem treinado, gente. Ontem, a proposta do Corinthians é se defender. O time estava mal montado. Não foi só o Lucas, não. O Wellington Rato passou como quis. A jogada logo no começo do jogo, a jogada com o Calera não conseguiu finalizar, que ele cai. Depois ele sai driblando, bate pro gol com muita liberdade. Um belo gol, mas ninguém marca, ninguém trava o chute, ninguém impede o chute. Quer dizer, não estava tão difícil. O Corinthians estava fechado, mas não era um time bem montado defensivamente. E foi passando por cima. Sobre o Lucas, só para finalizar, eu acho o Lucas ótimo jogador, importante contratação. Ele pode ser o herói da Copa do Brasil. Mas, gente, o Lucas é um bom jogador, mas não é um craque fora de série. Se fosse, então o Tite tem que ser questionado, porque o Tite não convocava, ele não jogou Copa do Mundo, o Pochettino deixava ele na reserva, os técnicos tiveram depois de estar na reserva do Tottenham. Ele é um bom jogador, mas não é um gênio da lâmpada. Mas para o futebol brasileiro, ele vai fazer muita diferença. Mas não é um gênio. Eu acho que esse é um certo exagero que está havendo. Eu acho um certo exagero de vocês aí, seu, do Flávio. Não, sim, porque eu não acho. Eu acho que ele é um bom jogador, muito bom jogador. Ele é melhor que a média, mas não é um craque genial. É diferente se, por exemplo, se o Neymar tivesse em forma e a FI viesse pro Brasil, aí é outra história. Com todos os problemas do Neymar. Aí eu tô falando de um jogador muito, muito, muito acima da média. Pô, mas eu não digo nem craque genial, Mauro, mas eu digo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique decidiu muito pro Flamengo. É a comparação com o que tá jogando. Eu acho que o Lucas pode ser o Bruno Henrique de 2019. Mas o Bruno Henrique não decidiu, por exemplo, lá no Paraguai. E teve até a chance de decidir e não decidiu. O Lucas pode ser como o Bruno Henrique. Ele pode decidir, ele é um bom jogador, muito bom, não é um craque genial. É o que eu acho. E eu acho que o jogo não se faz de um atleta apenas. O São Paulo é muito, como diria o bom e saudoso Silvio Lancelotti, ciclotímico. É um time que vai e volta. E os elogios na linha do que disse o Vanderlei e críticas são também desproporcionais e exagerados sempre. Eu falo sempre isso aqui. São Paulo, quando perde um jogo, nada presta. Tudo é uma porcaria. E tome pancada. Quando ganha um outro jogo, não, agora voltou o São Paulo. Aí você observa o São Paulo no Brasileiro, não ganhou um jogo fora de casa. Que time sensacional é esse que não ganha um jogo fora de casa? Alguém vai dizer, mas o Flamengo, não estou falando do Flamengo, falando do São Paulo. O Flamengo tem uma série de problemas, a gente vai falar daqui a pouco. Estamos falando do São Paulo agora, o momento do São Paulo. Não ganhou um jogo fora de casa. Sabe quem tem campanhas piores que o São Paulo fora de casa no Brasileiro? Só o América Mineiro, que também não ganhou no jogo, e o Santos. Quer dizer, é uma campanha de time rebaixado. O Vasco tem mais resultado fora de casa do que o São Paulo. O São Paulo, nessa Copa do Brasil, teve dificuldade com o Ituano, não ganhou os 2 jogos. Passou para o Sport com derrota no Morumbi e vitória nos pênaltis. Perdeu para o Corinthians. A situação que o Vanderlei falou era melhor. O Caio Paulista comete uma falha, o Renato Augusto decidiu. O que se falava do Renato Augusto depois do primeiro jogo? Que ele era um craque genial, que não sei o que. Eu falava, o Renato Augusto é um ótimo jogador, não é um craque genial. Senão teria jogado no Bayern Leverkusen, teria jogado no Bayern de Munique, teria jogado dos maiores times da Europa. Não jogou, é um ótimo jogador. Também tem as questões das lesões, mas mesmo assim. Mas não é um craque genial. Eu vi gente falando, o maior meio-campista que eu já vi. Pelo amor de Deus, achei que o Renato Augusto é o melhor meio-campista. Então você não vê futebol, amigo. Ele não é o melhor campista. Eu vi colegas jornalistas escrever isso na rede social. É o melhor meio-campista que eu vi na minha vida. Pelo amor de Deus. É um exagero corintiano, assim, uma paixão avassaladora. Não é. São jogadores muito bons, acima da média do futebol brasileiro, mas tem poder de desequilíbrio, como um desequilibrou um jogo e o outro ontem também teve um poder de desequilíbrio na partida, mas eu acho que é um certo exagero. Pode decidir ou não. É isso que é o bom da gente aqui. E eu admiro o senhor Mauro, que ele fala o que às vezes o torcedor não quer ouvir. E isso é legal. Vou para falar que o torcedor a gente fala. Eu vou embora amanhã. Porque o que eu falo do Lucas? Por que aí eu discordo do Mauro? Porque pra mim o Lucas, o que eu vi ontem no Morumbi, é raro a gente ver hoje no futebol brasileiro. É melhor que um jogador botar a bola debaixo do braço e falar, eu vou resolver esse jogo. Então, ele resolveu o jogo, ele passava do jeito que ele queria. Acho que o Flávio falou, pro nível do futebol brasileiro, é um ator
principal. É muito diferente. Atuação de ator principal, não é protagonista. Isso é indiscutível, isso. Não. Ontem, por exemplo... E o que me surpreende, Wander, é a forma como ele chamou a responsabilidade. Chamou. Porque foi o segundo jogo dele. O cara não chegou com todo aquele ritmo, tá jogando. Não. Ele chama a responsabilidade de um jeito que é assim, dá a bola em mim. Toda hora que o São Paulo pegava a bola, o Lucas aparecia pra receber. Não. E eu percebia isso, eu falava, cara, ele tá em todo lugar do campo. Ele tá marcando, daqui a pouco ele tá no ataque, daqui a pouco ele tá dando arrancada, daqui a pouco ele tá dando assistência. Foi impressionante por isso, porque ele chamava. Ele falava, eu quero a bola pra mim. O cara recebia a bola, já tava o Lucas pra receber. Já tava o Lucas pra receber. Aí dava arrancada. E a força física do Lucas Moura foi o que mais me impressionou. Então, ele é muito vou falar um diferente. negócio pra você. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Não, eu queria só falar, indo nessa linha, dizendo o seguinte: a gente fica com coceira na mão, assistindo o jogo, e fica com vontade de escrever alguma coisa que você está vendo. Então, é só depois dar uma olhadinha, você vê no meu Twitter lá, exatamente, acho que com 20, 23 minutos, eu escrevi só uma frase lá no Twitter dizendo o seguinte: Lucas Moura, vida dura de quem está tentando pará-lo. E foi uma dificuldade para os caras do Corinthians, ele não conseguiu pegar, ele passava diferente. É claro que eu também não fui na linha do gênio da lâmpada, mas isso eu concordo com o que o Flávio falou. Quer dizer, o nível dele nesse momento aqui no futebol brasileiro, no jogo, né, no time de São Paulo e na partida, ele é um cara diferente, é um ator que assumiu lá o papel dele principal. Isso é uma verdade. Ele foi um jogador que complicou muito ainda mais a vida do Corinthians e que não teve condição de marcá-lo. Ele trocou, tomou pancadas, conversou com os jogadores do Corinthians, foi respeitado. Eu vi a conversa dele com o Gil. Tem toda essa coisa, porque, sabe, dentro do campo, a gente que viveu muito perto de campo de futebol, a gente sabe o perfil do jogador que é respeitado pelos adversários. As pessoas conversam sobre lance, sobre o local de falta, mas com respeito. Eu acho que foi um bom negócio feito pelo São Paulo, mas ele vai embora dentro de algumas semanas, entre aspas. Ou não, né? Talvez porque não. Ainda não tem uma proposta clara, né? O que eu entendo é assim, ele faz total diferença no futebol brasileiro. Total. É um jogador de outro nível. Não, Flávio, pode ser também que seja uma ilusão. Pode ser que daqui a pouco ele caia de rendimento. Não acredito. Mas o que ele fez nesse jogo foi muito impressionante. Não acredito que ele vai cair de produção. Porque assim... Pode enfrentar uma dificuldade, Flávio, se a marcação for mais rigorosa. Porque eu sei, eu estou dizendo, mas o Corinthians não foi bem o nível do jogador. Ele jogou 2 jogos. Jogou contra o Flamengo e jogou contra o Corinthians. Jogou. O Flamengo não fez 2 gols em 2 jogos. O Flamengo não estava esse sucesso todo. Tá bom, mas aí nós sempre vamos... O São Paulo pegava esses mesmos adversários sem esse jogador e se enrolava inteiro. Isso é verdade. O São Paulo é um time nota 5, 6 que se mata em campo. Agora ele tem um jogador nota 7, 7,5 e pro nível do futebol brasileiro até mais que isso. Então acho que ele vai fazer o elenco como um todo subir. Porque ele é um jogador diferenciado. A Premier League é outro papo. Na Premier League ele estaria num outro estágio. Mas aqui no Brasil ele vai fazer a diferença, ele vai se destacar. É um jogador de lá que não foi um fracasso, não foi um estrondo, mas não foi um fracasso, cumpriu bem a parte dele, inclusive no Tottenham, e volta, ele tem 31 anos. Chega no Brasil, quer dizer, num estágio diferente. Confesso que eu sabia que ele estava se preparando, treinando a parte para chegar sem decepcionar. Mas eu me surpreendi positivamente com um cara que praticamente chegou, né, em cima da hora, foi para o jogo e correu o tempo todo, resistindo, tudo bem. E lá ele vinha de férias, né? É isso aí, eu acho que ele chegou bem. Então é isso. O Lucas é um daqueles jogadores, né, que estava na Europa e que tem personal trainer particular, preparador físico particular, ele treina em casa. O Lucas é diferente, ele é um cara realmente bem responsável e disciplinado. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando ainda do Lucas Moura. E, Flávio, uma coisa que a gente vê, que aí é claro que tem o exagero do torcedor, eu sei que você queria falar, o torcedor já botando, já valeu a pena o Lucas só pela eliminação contra o Corinthians. Valeu a pena, a gente não sabe se a gente pode falar ou não. Agora, que ele já se pagou nesse jogo, ele já se pagou, que foi o que a gente estava falando matemático, ontem. Isso é grande. 30 milhões de reais pela classificação, onde ele foi o principal jogador em campo. E, além disso, os 8,5 milhões de reais que o São Paulo vai ganhar numa bilheteria próxima agora na final. Tem que ser mais, tem que aumentar o ingresso.
Você acha que o São Paulo vai ganhar até mais? Eu espero que o São Paulo tenha o bom senso de aumentar o ingresso. É final agora, né? Então pode dar 10, pode dar sei lá quanto, não sei. Sim, mas então, se pagar, quanto que o Lucas custou pro São O Paulo? Lucas jogou sozinho? Não. Só tinha ele em campo. Vocês estão colocando, parece que ninguém jogou nada. O Elton jogou bem, o Rafael fez boas defesas. Rafinha jogou muito bem. Rafinha jogou bem, os zagueiros bem, saída de bola boa com o Beraldo e o Arboleda. São Paulo fez um bom jogo, gente. Mas, pô, parece que só o Lucas jogou. Não, mas quando a gente fala assim, Lucas Moura destrói. São Paulo não existe, agora é só o Lucas. Mas quando a gente fala, há um mês e meio. Não, pera. Mas um mês. Gente, mas um mês e meio atrás. O Dorival montou bem a equipe. Mas um mês e meio atrás, sem o Lucas. É a cereja do bolo. Não, mas um mês e meio atrás, esse time de São Paulo era medíocre. Um mês e meio atrás, sem o Lucas, depois desses 2 jogos, São Paulo muda de patamar. Sem dúvida, é outro jogador. Não joga sozinho, óbvio. Mas até os jogadores inferiores crescem com os jogadores. Mas você discorda que ele se pagou, Mauro? Não, mas isso é matemático. Poderia ter vencido sem ele. Poderia ter vencido sem ele. Eu acho que ele melhora o patamar. Isso é óbvio, né? Que melhora o Não, patamar. porque o que a gente fala é o seguinte, o São Paulo arriscou. Se o São Paulo arrisca e perde essa semifinal, ia ser um baita prejuízo. Não ia ter nem grana pra pagá-lo. Então, será que agora valeu a pena o risco? Arriscou e deu certo. Entendeu? Porque tem isso. Perde sim, ele melhora o desenvolvimento do time. Agora, eu só acho que o São Paulo poderia talvez ter vencido sem ele também. Não sei o que aconteceria. Talvez sem ele pudesse ter vencido o jogo. Parece que o São Paulo enfrentou o Manchester City. Enfrentou o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, gente. Vamos com calma. É o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. Parece que jogou contra o Manchester City. Que ontem ganhou nos pênaltis do Sevilha também. Mas o São Paulo, ele era mais do nível do Corinthians sem o Lucas. Mais do nível do Corinthians sem o Lucas. Ainda assim era melhor. Embora, e assim, os grandes times que a gente viu aqui no Brasil nos últimos tempos, eles são montados com jogadores que foram para a Europa, bateram e voltaram. O Flamengo, caras que não funcionaram. Gabigol, Pedro... E o Lucas funcionou até melhor que esses jogadores. Funcionou até melhor. E esses caras que lá fora não funcionaram, chega aqui, eles fazem uma diferença enorme. O Gabigol é um jogador importante do Flamengo, o Pedro é um jogador... O Gerson é um jogador importantíssimo. O próprio Bruno Henrique bateu e voltou. Claro. Então esses caras que lá... A conversa desses jogadores lá é um pote, aqui é outro. Né? E o Lucas foi melhor que esses caras, ficou lá 10 anos e tal. É essa comparação que eu estou fazendo. Joga esses caras lá. Aí o nível é outro, aí cai. Hoje mudou, agora São Paulo bate o Corinthians. Lembraram do São Paulo. Eles foram na tua cornetada. São Paulo Futebol Clube, esse é o time que tá na final. Não é o Lucas Moura Futebol Clube. O Lucas Vander, que chorou, tá? A gente tem uma imagem aí do Lucas chorando, ó. O Lucas chorando depois do jogo. O Lucas é bem São Paulino. Realmente, ele sempre falou que ele queria voltar pro São Paulo. O Lucas, que é um moleque aí, a gente sabe... Eu acho que é uma ótima oportunidade de fazer um contrato até o final do ano que vem. Ele só tem um contrato até o final do ano. São Paulo já falou que tá aberto. Faz o contrato. Renovar, né? Tá tão emocionado, faz o contrato lá com o São Paulo. Prorroga até o final do ano que vem. Tá em casa, tá feliz, tá até emocionado. Faz o contrato pro São Paulo até o ano que vem. Garante ao São Paulo 2024 um jogador do nível dele. Para começar o ano, independentemente do título da Copa do Brasil ou não, da Copa Sul-Americana ou não, ou de uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro. Eu acho que é o momento. Já que ele está tão emocionado, o Lucas Moura, faz o contrato para o ano que vem, a não ser que o São Paulo não queira. Porque ele tem um contrato até dezembro. Quer. Eu não sei por quê, porque a priori disseram que ele ia para os Estados Unidos. Ok, já tem uma coisa. Ele falou na apresentação, não tem nada para o ano que vem. Então fica no São Paulo para o ano que vem, a torcida vai ficar feliz. Esse é um momento muito bom para fazer um contrato para o ano que vem e garantir ao torcedor de São Paulo que o Lucas vai estar à disposição. Dentro do que o São Paulo possa pagar, todos se entendendo, chegando a um denominador comum. Acho que é um bom momento. Aí para chorar mais ainda de emoção com um contrato bonito pro ano que vem. E até pro São Paulo aproveitar, né, Mauro? Claro. O São Paulo pode aproveitar esse momento de euforia Quem do sabe jogador. eles conseguem até um investidor, aquele investidor que não apareceu com o Daniel Alves, né? É um momento de alta, né? O investidor do Daniel vem agora, né? Não. Se bem que foi outra gestão, vamos ser sinceros também, né? Não foi essa gestão, foi a outra gestão que ia trazer um investidor e não. Não, aí a aposta foi na passar de fase mesmo. E meus passando de fase aí é o Emilinho, né? O Eric Surita, que corintiano ontem chorou, né? Ele tá aqui no estúdio e ele ontem chorou. É emoção. O Lucas chorou de emoção, ele chorou de tristeza. Mas é o verdadeiro coração. O coração fica ferido e isso acontece. Olha, o James Rodrigues é outro que pode dar diferença. Antes, não está jogando ainda, não chegou ainda para jogar. E todo mundo, eu me incluo nisso, entendendo que com ele sabe jogar bola, a bola chegará, digamos assim, mais redondinha, por exemplo, para o Caleri, né, para o Lucas. Isso tudo é uma verdade. Mas ele ainda não começou a jogar.
Né? E ele também vem, digamos assim, sem grandes holofotes, embora tenha história. Eu estou colocando com cuidado, porque o cara dá certo. Não, eu estou falando da realidade. São jogadores de qualidade que a gente não sabe rolar. Mas é diferente do que tem aqui. Eu acho que é. Agora, será que vai? A gente tem que aguardar um pouquinho. Ele sabe jogar bola. Mas às vezes a coisa não roda, por isso que eu acho que tem que ter um pouco de cautela só nisso. No caso do Lucas, o que foi visto até agora, claramente ele é um cara diferenciado em relação àquilo que se tem aqui. Que se tem aqui, essa comparação. Ajudou o São Paulo, sem dúvida. Eu não sei se o São Paulo passaria, acho que passaria, porque eu também não tinha certeza que ele jogaria, se era momento de jogar. Mas eu acho que o São Paulo ganharia, passaria, seria classificado. Foi melhor no primeiro jogo e no conjunto da obra foi até 80% do jogo, o São Paulo jogou melhor. Tomou aquele sufoco no final, eu digo aquele foi um momento perigoso. Poderia ter mudado a história Netflix. O último capítulo poderia ter mudado tudo. Mas isso não tem que ser lembrado. Não, eu estou lembrando o jogo que eu vi. Aquela bola, o goleiro do São Paulo foi muito feliz. Mas foi um momento, eu imagino o que aconteceu com 60 mil pessoas no Morumbi. Quando entrou aquele menino Wesley, ele bagunçou a marcação do São Paulo. Essa é a verdade. Ele entrou lá pelo lado esquerdo, bagunçou. Ele criou várias oportunidades, umas 3, 4 oportunidades, o Corinthians não tinha chutado nenhuma bola no gol. E aí, a partir dali, a coisa complicou mesmo. O São Paulo teve muita dificuldade. E ali correu sério risco de tomar o gol. E eu ouvi de muita gente aquilo que eu também pensava. Se for para as penalidades... Aliás, não foi, tá vendo? Foi dito no programa ontem, eu não sei quem falou exatamente aqui, não sei se foi o Piperno. Alguém falou aqui, falou assim, não, e nos pênaltis... É o Cássio. É verdade. O Corinthians virava favorito. Não, isso em segundos o Corinthians ficaria favorito. Quer dizer, veja o risco que o São Paulo correu. Vamos escutar o Dorival falando sobre o Lucas Moura e depois eu vou ler o que o Lucas Moura falou sobre essa noite mágica dele ontem pelo São Paulo. Com relação ao Lucas, eu acho que é um jogador que vem a ser muito importante nesse momento. Características que nós não tínhamos até então na nossa equipe. Ele pode atuar pelo lado, por dentro, como homem de centro, como principal atacante, pelo lado esquerdo, enfim. Eu não vejo problemas nenhum. O importante é a doação que ele tá mostrando, a intensidade que ele imprime e a qualidade das jogadas que ele proporciona. Com tudo isso, ele faz com que todos à sua volta cresçam. E o que essa equipe vem entregando em termos de dedicação, de comprometimento, é uma coisa que impressiona todos nós. Eu já falei algumas vezes, eu nunca tive uma equipe tão vibrante, com tanta pegada, com tanta força, querendo tanto se estabelecer e encontrar um caminho para que possamos entregar ao nosso torcedor algo que vem fazendo falta já há alguns anos aqui dentro do Morumbi. Olha aí o Dorival falando sobre o Lucas e agora eu vou ler o que o Lucas falou, né? Depois da partida, o Lucas fala: é difícil encontrar palavras, tô sonhando, não tem como não agradecer a Deus por tudo isso que eu tô vivendo, voltar pro clube que amo e viver um jogo como esse. O mais importante era a classificação. O time teve uma atitude incrível, saímos muito felizes com essa vaga. A gente merece. A torcida merece. E é descansar, porque sábado já temos outro compromisso. Agora é se preparar para a final. É o Lucas falando desse jogo, falando do quanto foi especial para ele, o clube que ele ama. O Lucas que desde que ele voltou jogou 2 jogos e fez 2 gols, né? Contra o Flamengo e contra o Corinthians, nessa situação.